Olá, eu me chamo Bruno Maia e nesse vídeo nós vamos abordar sobre intervenção federal, seus aspectos e seu conceito. Então, o que é intervenção federal? É uma medida que permite que um ente federativo assuma as funções de um outro ente federativo, sejam essas funções executivas ou administrativas. A intervenção federal ela ocorre em momentos excepcionais, em virtude do princípio da não intervenção, pautado no artigo 34 da Constituição. O normal mesmo é a não intervenção, de acordo com o princípio da não intervenção estipulado no artigo 34. Esse remédio amargo da Constituição ele só pode ser adotado em caráter excepcional, numa situação realmente extrema, algo que realmente seja necessário que seja implementado. O artigo 35 ele também enfatiza a não intervenção, mas ele também expõe critérios que têm que ser seguidos para ter essa intervenção federal. Esse ato ele tem três características, que são identificadas na doutrina, que são a excepcionalidade, ou seja, ela só pode ser implementada em caráter excepcional, ou seja, não basta que o Estado tenha a vontade de interferir, acha, tem algo de errado aqui, eu vou lá e vou interferir. Não, tem que ter uma situação de calamidade, um exemplo, uma pandemia da vida, ou o que ocorreu no Rio de Janeiro. A segunda característica é a taxatividade. Corresponde ao fato de que, para se estabelecer um ato de intervenção, ela deve estar alocada com as cláusulas da Constituição, nas hipóteses que a Constituição enumera. Se não corresponder com o que a Constituição especificou no artigo 35, não pode ser decretada o ato de intervenção. A terceira característica fala sobre a temporalidade, ou seja, a intervenção, uma vez que ela acontece, ela não pode perdurar eternamente, ela não pode ter uma coisa de se prolongar, ela tem que ter um tempo de início e fim, porque tem que respeitar as autonomias entre os entes federativos. Todo ente federativo tem sua autonomia própria, e uma vez que acontece a intervenção, esse ente perde a sua autonomia. Então, em respeito desse caráter de autonomia entre os entes federativos, não se pode ter uma intervenção federal muito prolongada, de caráter eterno. Além das características que foram abordadas, podemos dizer que existem dois tipos de intervenção: a intervenção federal e a intervenção estadual. A intervenção federal corresponde à ação que a União tem sobre um ente federativo, no caso o Estado-membro e o Distrito Federal. A União também pode interferir nos municípios, e desde que esse município esteja no território de competência da União. A intervenção estadual ocorre quando o Estado-membro intervém no município. A situação é: o Estado-membro só pode intervir no município que corresponde ao seu território. Ele não pode, um Estado, intervir no município que seja, por exemplo, de outro Estado. No caso, Ceará, e tentar intervir no município do Piauí, por exemplo. Ele só poderá agir numa situação, claro, uma excepcionalidade em relação ao município que estiver no seu território. A intervenção, em regra, se dá sempre de um ente maior para o menor. Ou seja, você não vai ver um município intervindo na União, por exemplo. Por isso que não temos intervenção na União. Vai ser sempre a União intervindo no Estado, o Estado intervindo no município. A outra questão também é o Distrito Federal. Não existe intervenção municipal no Distrito Federal, por conta que no Distrito Federal não existem municípios. Como podemos ver, esses são os conceitos básicos da intervenção e suas características. Mais à frente agora, os meus colegas vão abordar as demais questões mais relevantes, vão aprofundar mais sobre a intervenção no decorrer do vídeo. Olá, eu me chamo Léo Márcio, sou aluno do curso de Direito na Unifor e estou gravando esse vídeo para falar um pouco a respeito da intervenção estadual
e a intervenção federal do ponto de vista da Constituição Federal Brasileira. Ambos, tanto a intervenção federal quanto a estadual, elas são previstas nos artigos 34 ao 36 e elas são utilizadas na intenção de manter a ordem constitucional do país em uma determinada região. Iniciando falando aqui sobre a intervenção federal, é quando a União ela decreta o controle sobre um dos Estados-membros ou sobre o território federal ou sobre o Distrito Federal. Então ocorre quando esse controle é decretado, né, e tem a intenção de cumprir a ordem constitucional naquele local ou então de corrigir problemas que estão ameaçando a paz pública, como por exemplo em situações em que a segurança pública está muito delicada, como já aconteceu até mesmo aqui no nosso estado do Ceará. Já a intervenção estadual, ela ocorre por parte de um dos Estados-membros sobre um município, que também visa a aplicação, ali, a imposição do cumprimento constitucional em um dos municípios. Vale também aqui salientar que a Constituição ela prevê que não pode haver alteração no texto constitucional durante a aplicação de uma intervenção federal. Entretanto, nas situações de intervenção estadual, ela autoriza sim que haja alteração no texto constitucional. Olá, meu nome é Marcos Vinícius e eu vou falar sobre o artigo 142 da Constituição Federal, que versa sobre a GLO, né, sigla que significa a Garantia da Lei e da Ordem. Bom, esse dispositivo da Constituição Federal ele é utilizado para conter eventuais perturbações que pode estar havendo no contexto social daquele estado, daquela região. A GLO ela é decretada exclusivamente pelo Poder Executivo, podendo ser solicitada pelo governador do estado e, mediante a isso, o presidente da República, ele a dispor dele, é discricionário se ele vai aplicar a GLO ou não. Bom, tem alguns critérios que têm que ser adotados para a implementação da GLO, tais como a área determinada, né, a região que a GLO tem que ser aplicada, o tempo, que ela não pode ser indeterminada, tem que haver uma determinação bem estabelecida, ela vai durar de tal a tal tempo, não podendo se estender além disso, e ela é usada, como eu falei, em determinadas situações. Bom, existem algumas situações em que a GLO foi usada aqui no Brasil. Por exemplo, em 2013, com a vinda do Papa para o Brasil, foi decretada a GLO, onde as Forças Armadas têm o papel de polícia militar, então eles auxiliam o poder policial. Além disso, em 2014, na Copa do Mundo, também foi utilizada a GLO, e mais recentemente, no governo do Michel Temer, também foi usada a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, no caso da greve dos caminhoneiros, onde as Forças Armadas elas se balizam para ter a força policial. Bom, agora que a gente já sabe como a GLO ela se estabelece, a gente precisa saber como é que o momento antes dela ser aplicada. Bom, para isso, o presidente ele tem que ouvir, né, o Congresso Nacional antes de decidir realmente aplicar a GLO. E além disso, tem que ser feita uma diferenciação entre a GLO e a intervenção federal, que são coisas diferentes. Como eu havia dito antes, a GLO ela é um mecanismo onde tem vários critérios a ser pré-estabelecidos antes da sua aplicação. Como eu falei, né, tem que ter uma determinada região onde ela vai ser aplicada, tem que ter um tempo determinado. Já a intervenção federal, não. Bom, e além disso, a GLO ela vai ser acompanhada de perto, ela pode ser acompanhada de perto
pelo Poder Legislativo para que não haja nenhum ato excessivo das Forças Armadas. Então, para isso, o Poder Legislativo pode acompanhar de perto e impor restrições na GLO que está sendo aplicada em uma determinada região. Olá pessoal, eu me chamo Ana Beatriz e agora eu irei dar continuidade ao assunto abordado por mim e pelos colegas a respeito de intervenção federal. Irei versar sobre os casos de dispensa do decreto de intervenção necessitar ser enviado ao Congresso Nacional. Bom, sabemos que isso é regra, não é mesmo? Porém, para toda regra há uma exceção. Portanto, eu irei falar dos casos de dispensa do controle legislativo a posteriori. E é sobre eles que eu irei falar agora. Eles ficam ali previstos no artigo 34, incisos 6 e 7 da nossa Constituição Federal de 88. E irão versar que a União não intervirá, em hipótese alguma, nos estados e no Distrito Federal, exceto para, inciso 6, prover a execução de lei federal, ordem e decisões judiciais. E, inciso 7, assegurar a observância dos princípios constitucionais, aqueles princípios sensíveis. Como assim? Por um exemplo, vamos supor que um governador de um determinado estado, ele não está querendo cumprir, ele não está cumprindo uma decisão judicial. Então, sim, o presidente ele pode ir lá e intervir sem precisar de autorização, sem precisar que esse decreto de intervenção passe pelo Congresso Nacional. Vejamos que isso é uma intervenção pequena, ela é só para aquele estado, ela é só para aquela situação que está acontecendo naquele momento. Ela é limitada, ela não vai ter um impacto grande, ela é bem simples, digamos assim. Para esclarecer ainda mais, vejamos o seguinte exemplo. No caso do inciso 6, promover e manter aquela decisão judicial. Vamos supor que um governador de um determinado estado, ele não está querendo cumprir aquela decisão judicial. Ele está se negando a cumprir aquela decisão. Portanto, o presidente ele poderá sim entrar com um decreto de intervenção para intervir e assegurar que aquele governador daquele determinado estado cumpra essa decisão judicial. Vejamos que é algo simples, não é algo que abrange muito, ele é limitado, ele é só para aquele caso ali em concreto, apenas para aquele município. Portanto, não será necessário passar pelo Congresso, passar para que o Congresso aprove. Ademais, dando continuidade, vamos falar quem decreta a intervenção estadual. É o governador, ele decreta a intervenção estadual por meio de um decreto. Lembrando que, no caso de estados, só tem força ali nos municípios daquele estado. E ele faz isso para manter a ordem, em caso de segurança pública, para manter a ordem mesmo. Vale ressaltar também que no caso de intervenção estadual não existe autorização prévia. O governador ele faz ali e tem um teor imediato. É para assegurar, é quando há necessidade mesmo de assegurar ali a ordem pública. Olá, eu sou Cristiane Alencar e vamos analisar as situações em que a União pode decretar a intervenção federal em municípios, né? Conforme delineados na nossa Constituição Federal. Então, a intervenção federal, ela é um recurso excepcional, né? Ele é reservado para situações em que a autonomia é violada de forma grave, né? Em que ameaça os princípios fundamentais, né? Da nossa República e da ordem constitucional. Então, o artigo 35 da Constituição, ele estabelece, né, quais são as circunstâncias específicas em que a União pode intervir em um município, né? São algumas previsões, né, que são violar a Constituição ou a lei federal pelo município, a inadimplência quanto ao pagamento de dívidas, né, fundada por mais de 2 anos,
também a omissão no dever de prestar contas, conforme exigido em lei, e o descumprimento do investimento mínimo em educação e saúde, conforme é determinado também pela nossa legislação vigente, né? A intervenção, ela pode ser desencadeada de duas formas, né? São elas a espontânea, né? Que o presidente da República, ele age de forma autônoma, né? Ele não precisa ser provocado, ele decreta a intervenção havendo a violação daqueles itens, aqueles 4 itens, né? Não tem necessidade de provocação externa, já que é uma prerrogativa, é uma faculdade, né, do chefe de Estado, baseado na avaliação daqueles critérios que eu mencionei, né? Então, por outro lado, na intervenção provocada, o presidente, ele é instado, né? Ele é estimulado a agir, seja por meio de solicitação formal do Poder Executivo ou do Legislativo, né? Do município em questão, ou por ordem judicial, que seja emanada de instâncias superiores, né? Do nosso Poder Judiciário. É crucial, né? Ressaltar que a intervenção federal visa preservar, manter, né, a integridade do Estado, do município, nesse caso, né, visa também a manutenção do Estado democrático de direito, protegendo esses pilares da legalidade e da manutenção da ordem pública, né. Em casos de intervenção federal em que implique em invasão significativa à esfera de competência do município, o decreto ele tem que ser submetido ao Congresso, né, para que haja apreciação e validação desse instrumento, né, conforme já preconizado na nossa Carta Magna, né. Então, a intervenção é um instrumento federal, né, que pode ser em estado e municípios, é um instrumento de salvaguarda da Constituição e da democracia e deve ser empregado de forma excepcional e ponderada, né, apenas nos casos estritamente necessários e previstos, né, para manutenção da ordem e manutenção do nosso Estado de Direito, né. Eu agradeço a atenção a todos e muito obrigada. Olá, me chamo Alexandre, sou estudante do curso de Direito aqui da Unifor e nesse vídeo nós vamos abordar a hipótese de requisição judicial para obrigar o presidente da República a decretar uma intervenção federal no Brasil. Isso pode assegurar o cumprimento de uma ordem judicial. Como assim, cumprimento de uma ordem judicial? Vamos supor que um Estado-membro ele seja obrigado por decisão judicial a cumprir determinada ordem e no caso, ele não cumpra. Aí, o judiciário ele pode obrigar o presidente da República a decretar uma intervenção federal para o cumprimento dessa ordem. A gente pode ressaltar também que a intervenção federal ela pode ser utilizada para o cumprimento de ordens que não foram transitadas em julgado. O pedido de intervenção federal também ocorre pelo descumprimento de decisão judicial. Seria aquele decorrente também do não pagamento de precatórios, por exemplo, ou de requisições de pequeno valor. Mas o que seriam esses precatórios e essas requisições de pequeno valor? Precatórios são ordens ou requisições judiciais de pagamento, em que o Poder Judiciário ele determina, após o trânsito em julgado da sentença, que a Fazenda Pública Federal, estadual, distrital ou municipal, elas paguem certa quantia líquida em favor de alguém, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal de 88. No parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal de 88, traz a obrigatoriedade da inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária para o pagamento dos débitos oriundos de sentenças transitadas em julgados constantes de precatórios. E as requisições de pequeno valor, elas também são ordens ou requisições judiciais de pagamento semelhantes aos precatórios, mas que envolvem valores mais baixos. Em regra, a União, o valor vai até 60 salários mínimos, os estados e o Distrito Federal, 40 salários mínimos, e os municípios, 30 salários mínimos. Esses valores eles podem ser diferentes e ser fixados por lei pelos respectivos entes federativos. As requisições de pequeno valor, elas também são pagas mais rapidamente, levam 60 dias, nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição de 88.
já que essas requisições de pequeno valor elas podem ser pagas no próprio ano em que foram expedidas, de forma que elas não precisam esperar o ano ou o exercício financeiro seguinte para ser paga. E qual o entendimento do STF para o deferimento de uma intervenção federal no Brasil pelo não pagamento dos precatórios e dessas requisições de pequeno valor? No entendimento do STF, deve ficar evidenciado a situação de descumprimento voluntário e intencional, ou seja, tem que ser doloso e deliberado, de decisão judicial transitada em julgado, e não o descumprimento decorrente de força maior, tal como nos casos em crise fiscal associada a grave cenário internacional ou restrições econômicas. Continue nesse vídeo para saber em quais outros casos se requisitam a intervenção federal no Brasil. Olá, tudo bem? Meu nome é Elisângela, sou aluna aqui da Universidade de Fortaleza e vou falar um pouco sobre o nosso trabalho de constitucional na disciplina do professor Marcos. Bom, eu vou responder uma pergunta que é: quais são as causas que requisitam ou não a intervenção federal? E para isso existem duas causas. Uma delas é a violação da lei federal, a violação da lei federal que se chama ação de executoriedade de lei federal, prevista no artigo 34, inciso 6º. A outra é os princípios constitucionais sensíveis, que é ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que esses princípios constitucionais a gente encontra previsto na Constituição, no artigo 34, inciso 7º. Bom, como que é movida essa ação, né? É movida pelo Procurador-Geral da República, é ele que move essa ação, certo? E é uma ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que ele tem a competência originária para julgar essa ação, se decreta ou não a intervenção no Estado ou no Distrito Federal, né? Então, a comarca é o Supremo Tribunal Federal, certo? A peça, no caso, a petição inicial que apresenta para o movimento dessa ação, se chama representação. É um nome até meio antigo, pouco usado, mas esse é o nome, né, oficial, vamos dizer assim. E nessa ação judicial, ela contém todos os passos de um processo. Tem a citação, tem contestação, tem produção de provas, enfim, tudo que cabe em um processo judicial, certo? E, bom, após tudo isso, né, no final do processo, que o Supremo vai julgar, se obriga ou não o presidente da República decretar intervenção naquele estado membro ou não, né, ou no Distrito Federal. Enfim, e tudo isso é assegurada a ampla defesa dos estados membros e do Distrito Federal, certo? Então, por mais que tenha o processo, enfim, né, tudo, existe a ampla defesa para eles, certo? E, bom, e caso, como eu já disse, caso o Supremo julgue procedente a ação, ele obriga o presidente a decretar a intervenção nesses locais, certo? Então, esses são os casos de decretação de intervenção, certo? Essas são as duas causas: violação da lei federal e princípios constitucionais sensíveis, certo? Obrigada. Olá pessoal, me chamo Caroline e eu vou falar um pouquinho aqui sobre as situações em que o governador pode decretar uma intervenção estadual sobre um município, certo? São 4 casos. Nos 3 primeiros é quando é de forma espontânea. Como que seria de forma espontânea? O governador pode decretar a intervenção por iniciativa própria ou por meio de ofício. No inciso 1º, ele diz assim: deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. No 2º inciso, diz que, se não forem prestadas contas devidas na forma da lei. E no 3º, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, seria, se não pagar a dívida fundada, não prestar suas contas e não gastar o mínimo exigido em educação ou saúde. No último caso, que seria o inciso 4º, ele é de forma provocada.
diz assim: o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Federal ou para promover a execução de lei, de ordens ou de decisão judicial. O governador, ele pode decretar só pode decretar mediante uma prévia requisição judicial, certo? E tem que ser acionado pelo Procurador-Geral da Justiça, que ele pode entrar com duas ações. A primeira ação é a ação direta de inconstitucionalidade interventiva estadual, que é para quê? Que é para proteger os princípios constitucionais sensíveis da Constituição. A segunda ação é a ação de executoriedade de lei, ordem ou decisão judicial, que é para assegurar qualquer lei, ordem ou decisão judicial, tá certo? Olá, meu nome é Alana Oureto, sou do curso de Direito e vou explicar para vocês como funciona a intervenção federal em municípios que estão no território federal. De acordo com o artigo 35 da Constituição, ela pode acontecer de duas formas, de forma espontânea ou provocada. Na forma espontânea, nós temos de acordo com os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 35 da Constituição Federal. No inciso 1º, a intervenção federal em municípios que estão no território federal acontece quando a dívida fundada não é paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos. Já no inciso 2º, é quando não forem prestadas as contas devidas conforme a lei. Já no inciso 3º, é quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço público da saúde. Já na forma provocada, o artigo 35 da Constituição Federal também aborda no seu inciso 4º. Quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Federal ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial.